Eu caminhei por ruas que não levavam a lugar nenhum. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Lines do mundo comum. Carreguei no peito o peso do que eu não soube dizer. E a noite parecia não querer amanhecer. Vamos nós, mais um sabadão chegando, mais um dia para nós celebrarmos a graça da vida. A gente olha para a nossa realidade. Ontem, finalmente, elegeram o presidente da Câmara do Estado do Rio de Janeiro, algo que me deixou preocupado, primeiro porque você percebe claramente uma manipulação, uma Câmara, desculpem, mas vendida, isso mesmo, o pessoal está aí fazendo uma política onde só tinha um candidato a governador, um candidato a presidente da Câmara, o tal do Ruas. E você vê claramente que a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro toda vendida ao PL. Alguém vai ficar denunciando aí, não, que no federal... Gente, quando a Câmara, seja do vereador, federal, estadual, está toda na mão de quem está no executivo, dá isso aí. Nada caminha para investigar, os deputados não fiscalizam, por isso Cláudio Castro fez o que fez, pegou dinheiro dos aposentados do Estado do Rio de Janeiro, do fundo de pensão, investiu no Banco Master, mas ninguém vai ver isso, né? Daqui a pouco nós vamos saber. Outro dia, conversando com o servidor público, eu falei, olha, vocês vão ver quando começar a faltar dinheiro, como faltou num dos governos de Sérgio Cabral. E aí alguém vai dizer assim, poxa, Daniel, então você está dizendo que a gente vai sofrer? Vai, graças às medidas administrativas do PL. É isso mesmo. E agora você vê aí o Douglas Ruas, que antigamente era o Bacelar, que era o candidato do Cláudio Castro. Agora vai ser o Douglas Ruas, inclusive com discurso de combater a corrupção e o crime organizado. Vindo da boca do PL, essa frase, para quem está no governo aí há 12 anos, não é isso, gente? Vamos botar assim, 8 anos, nos assusta. Bom, mas deixa quieto, a gente vai deixar a coisa acontecer. E agora a minha pergunta para você que é evangélico, você que é conservador, você concordou com o Trump fazer aquela cenazinha dizendo que era um ser divino? Eu não vi sua postagem criticando o Trump. Eu não vi sua indignação. Você que é pastor evangélico, você que é padre, você que é diácono, você que é leigo, você que se diz cristão, você não viu como heresia aquilo ali, não? Eu até postei lá uma cena de Jesus dando um bofete na cara do Trump, mas não botei na minha rede, botei só no status, até para evitar que os conservadores me dissessem que eu estava cometendo heresia, esquecendo que Jesus pegou um chicote e meteu no lombo de um bando de vendedor de templo. E se Jesus voltasse hoje, não seria nem chicote, seria coisa pior, porque, olha, tem gente merecendo, tomar que não seja eu. Mas olhando ainda para a realidade da guerra, diz, né, que ontem houve um cessar-fogo de Israel, né, vamos pensar aí, não vai ter mais guerra, pelo menos com a Síria, e o pessoal fica dizendo, não vai ter guerra. Gente, infelizmente, vocês acreditam nesses caras? Bom, eu não acredito. Mas olhando para o Evangelho de hoje, que é um dos mais bonitos que a gente pode conhecer, João capítulo 6, versículo 16 ao 21, é um evangelho que ele tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é logo após a multiplicação de pães. Quando Jesus manda os discípulos para o outro lado, vai para o outro lado lá que eu vou aqui. Jesus vai à montanha, e a montanha no contexto bíblico representa um encontro com o sagrado, por isso que algumas igrejas evangélicas vivem indo para o monte, o pessoal sobe morro aí para rezar, para orar, para falar com Deus. Embora outro dia eu ouvi de um amigo que não vai só rezar, vai para outras coisas também, mas deixa para lá, não tem nada a ver com isso. Também, e manda os discípulos entrarem numa barca. Nós já falamos isso em outras falas, que a barca representa a igreja, a comunidade reunida. E a comunidade reunida, ela não está fora da realidade do mundo.
Esse é o segundo aspecto que a gente tem que retratar. Nós estamos inseridos em nossas diversas realidades. Por exemplo, eu estou inserido na cidade de Japeri, onde agora os deputados, os vereadores, aí eu transformando os caras em deputados, os vereadores da minha cidade descobriram as redes sociais para transmitir os seus discursos da Câmara municipal. De vez em quando eu fico olhando lá um discurso vazio, sem sentido. De um lado está lá um grupo criticando a prefeita, do outro lado está um grupo criticando o presidente da Câmara, e no meio está o povo sendo feito de besta. Essa é a verdade. Aí eu fico olhando o discurso de alguns vereadores, sobretudo os da base do governo, e você vê que eles ignoram toda a realidade dos asfaltos que já estão esburacados na cidade de Japeri. Eles ignoram o caso da CPI, que teve apontando erros na administração da senhora Fernanda, mas é aquilo. E o pessoal do outro lado também me deixa indignado, porque fica num discurso repetitivo. Em vez de tomar ação, não tem ação, tem só discurso atualmente. Lembrando ainda que nesse contexto, Jesus, ele está dentro dessa, nós estamos dentro dessa realidade do mundo, onde tem esses vereadores aí na minha cidade, não sei na sua, que faz discurso bonito, e discurso só de defesa e de condenação, e nada de projeto para o povo. Também, e fiscalização zero também, só fiscaliza quando é interesse. E é aí que você na barca está inserido. E o terceiro aspecto é que Deus se aproxima de nós sempre. Nós temos a graça de ter reconhecido e conhecido Jesus de Nazaré já como Deus Salvador. Imagina para você no meio do mar, numa noite, e a noite em João representa tanto a noite, a tristeza, a escuridão do coração, a falta de conhecimento, né? A gente fala isso, estamos num breu de conhecimento. Mas nesse contexto que você vai ter Jesus se aproximando. Jesus, ao se aproximar, ele usa uma frase que aparece lá em Êxodo capítulo 3, eu sou, ou sou eu. Então, a gente quando entra nesse contexto, em três aspectos novamente. Jesus, sendo Deus, mandou os apóstolos seguir. Eles seguiram. Às vezes nós seguimos com a vontade de Deus. Terceiro aspecto, ele vai ter um momento de intimidade com Deus. Após o milagre, ele não vai dizer, tá viu o que eu fiz? Ele vai dizer, olha Deus, eu estou aqui para te agradecer. E vai falar com o Pai. E o outro aspecto, que ele caminha sobre as águas. Na história da humanidade, você não tem um personagem, seja de qualquer religião, desculpem eu radicalizar. Se eu tiver errado, alguém me prove o contrário, me mostra aí qual foi o outro personagem que foi narrado que ele andou sobre as águas. O andar sobre as águas é dizer que Deus está acima das nossas dificuldades, está acima dos nossos problemas, acima daquilo que nos sufoca. Cabe a gente, cabe você, cabe a minha pessoa, aceitar a sua entrada em nossa barca, que é a nossa vida, ou não. Assim que Jesus entra na barca, logo eles chegam em terra firme. Talvez estejamos passando, eu particularmente, você particularmente, em alguns momentos de tempestade, e talvez não tenhamos olhos para ver o medo, o terror nos paralisa e nós não conseguimos enxergar Jesus que vem de encontro a gente, e ele vem na figura do irmão, daquele que às vezes vem dar uma palavra de consolo, e Jesus ele se aproxima e diz, sou eu. E muitas vezes nós não reconhecemos Deus quando vem para nos aliviar. Ontem nós tivemos aí a morte do grande Oscar Schmidt, grande mão santa, e a gente quer também solidarizar com a família, lembrando que a morte de Oscar Schmidt, alguém botou para mim lá no Facebook, olha, ele era de direita, não me interessa se era de direita ou de esquerda, me interessa que o gênio do basquetebol merece ser homenageado. E nós limitamos, às vezes, nosso discurso. Porque é católico, não vou aceitar a oração dele. Porque é evangélico, eu não vou aceitar a oração dele. Porque é de outra origem, de religião de matriz africana, a oração. Deixa o povo rezar por você. E louvemos a Deus pela graça da vida de Oscar Schmidt, também pelo símbolo que ele é, para nós brasileiros. E celebrando mais um dia. Chamando Jesus para a nossa barca. Eu sou Daniel Nonato.
existe um caminho de volta ao coração. Sempre existe um caminho de volta pra casa, mesmo quando a estrada parece não ter direção. Quando a culpa pesa e a esperança se atrasa, ainda mora luz dentro do coração. Se o mundo feriu e te deixou em pedaços, se a alma cansou de tentar se esconder, existe não esperando de braços abertos e um novo começo querendo nascer.